Oi, gente, boa tarde, meus queridos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje é sexta-feira à tarde. Espero que vocês estejam tendo um ótimo prenúncio de final de semana. Chuvoso, pelo menos aqui em São Paulo. Eu estava vendo na previsão do tempo, parece que a previsão para esse final de semana é de bastante chuva, não só em São Paulo, mas no estado de São Paulo como um todo. E não sei se esse clima chuvoso pode ser responsável. Assim, eu tenho recebido umas mensagens desde ontem de um pessoal se sentindo bem mal, de um pessoal se sentindo bem estranho, se sentindo com a energia muito rebaixada, muito desanimado, como se toda a energia tivesse sido sugada, drenada. E aí hoje de manhã eu acordei me sentindo dessa forma também, e aí eu fiz algumas reflexões que eu resolvi vir aqui e compartilhar com vocês, né? Eu lembro um tempo atrás, eu estava na faculdade, um tempo atrás eu tô sendo muito generosa comigo mesmo. Na época que eu estava na faculdade, eu lembro que eu tive uma aula que, eu não lembro exatamente qual era a matéria da aula, mas eu lembro que foi uma aula bem interessante que relacionava o meio à nossa volta com a nossa sensação emocional, com a nossa sensação energética, né? E eu lembro que eu vi um índice num artigo que me deixou muito assustada, que disse que nos países mais chuvosos, nos países mais cinzentos, o índice de suicídio chega a ser o dobro do que nos países tropicais, nos países de clima mais quente, nos países, na verdade, com mais cores, né? Porque a gente tem, a vegetação é muito vistosa, né? E os países frios sofreriam, né? Os habitantes sofreriam males psicológicos em função dessa monocromia e da temperatura fria, da temperatura chuvosa. Eu lembro que falava de Dublin, né, na Irlanda, uns dados. Eu lembro que foi uma coisa que me chocou bastante, assim, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas de fato eu prestei atenção e eu sou uma pessoa muito sensível a essas mudanças climáticas. Na verdade, eu sou bem sensível a todo tipo de alteração energética. E eu acho assim, existem momentos em que todos nós, né, nós nos sentimos de uma hora para outra. No momento a gente está animado, está cheio de energia, com vontade de fazer um monte de coisa, e no momento seguinte parece que essa energia toda foi pelo ralo. A gente se sente extremamente desenergizado, extremamente cansado, sem saber o porquê exatamente, com preguiça, com vontade de fazer nada, com vontade de deitar na cama e ficar. E eu acho que aí, quando isso acontece, a gente deve prestar atenção e acender uma lâmpada vermelha, né? Alerta vermelho, red flag, né? Presença de íons positivos no ambiente, né? Então aí a gente volta para as aulas de balanceamento eletrônico do colegial e aí vamos ver se eu consigo resgatar. Na verdade, assim, íons positivos e íons negativos, né? O que são os íons positivos e os íons negativos? Os íons positivos eram aqueles que chamavam cátions, né? E eles são íons com uma quantidade maior de prótons do que de elétrons. E existem os íons negativos, que são os ânions, que são íons com uma quantidade maior de elétrons do que de prótons, né? O que define o que é um cátion e o que é um ânion, né? Na verdade, os íons positivos, a maior fonte de íons positivos que nós temos é a energia solar. Nesse processo, né, da energia do céu chegando na Terra, acontece um efeito em cascata, que eu não vou saber explicar direito para vocês, porque eu não sou física, e muito menos química, e eu não sei nem se é físico ou químico quem trabalha com isso, mas eu sei que é uma reação em cascata que vem da conversão do hidrogênio para hélio e do hélio para hidrogênio, ou vice-versa. E nesse processo, os íons, eles acabam, na verdade, perdendo elétrons e ganhando uma carga positiva, tendo um excesso de prótons, né? Que é a energia que vem do céu. Na natureza, tudo está em harmonia, né? Inclusive, é uma visão bem interessante essa coisa da energia do céu e a energia da terra, porque tem a ver com yin, tem a ver com yang, tem a ver com essa complementariedade de duas forças opostas, né, de polaridades diferentes. Então, aí é realmente polaridades diferentes, né? Porque os íons que vêm do céu têm uma polaridade positiva e a Terra é uma grande produtora de íons negativos, né? Então, ambientes como, por exemplo, as grandes florestas, como, por exemplo, as nascentes de água, as cachoeiras, as ondas, né? O mar com ondas agitadas, né? O mar de ondas agitadas, são produtores naturais de íons negativos. E como que tem a ver, né, uma coisa com a outra? Como que isso interfere, na verdade, no funcionamento do nosso corpo? E o que isso pode ter a ver com mudança de humor repentina?
Na verdade, os estudiosos, eles dizem que os íons positivos são muito negativos para a nossa saúde, né? Os íons positivos, eles além de virem, né, do céu, através dessa energia solar, eles são produzidos por aparelhos eletrônicos, por aparelhos tecnológicos de um modo geral. Então, o computador, a televisão, aparelhos de som, mesmo desligados, eles estão roubando elétrons dos íons que estão aqui em suspensão no ar que a gente respira, né? E nesse processo de roubar os elétrons, os íons se tornam positivos. Os íons positivos, eles sujam o espaço que existe entre as nossas células. E desse jeito, uma célula não consegue conversar direito com a outra. As células, elas ficam meio que discutindo, né? Discutindo a relação. Uma fala uma coisa, a outra não entende. E nesse processo, a gente tem um desgaste natural de energia. Então, nesse processo, os íons positivos, eles acabam sendo extremamente prejudiciais para o nosso corpo, porque a gente vai ter uma dificuldade, na verdade, todas as reações normais do nosso organismo, na presença de íons positivos, essas reações elas vão ficar lentificadas. Emocionalmente, a gente sente depressão, a gente sente ansiedade, a gente sente muitos bloqueios, bloqueios de ordem de inseguranças, de resistência, de medos, de incômodos, né? A gente entra em sintonia com uma vibração energética muito baixa, né? Faltando, na verdade, os agentes facilitadores desse processo de comunicação celular, que são os íons negativos. Os íons negativos, em oposição aos íons positivos, fisicamente falando, além deles limparem esse espaço que existe entre as células, e aí as informações começam a fluir melhor entre uma célula e outra, é a mesma coisa que você está tentando conversar com alguém numa sala ou num ambiente com muito barulho. Vocês não conseguem se ouvir, vocês têm que falar mais alto, vocês acabam sobrecarregando a garganta de vocês e a informação não sai do destinatário e não chega ao receptor, né? E tem um desgaste de energia muito grande. É exatamente a mesma coisa que acontece quando os nossos íons, eles estão, quando o ar à nossa volta, quando a condição atmosférica é de riqueza em íons positivos. Os negativos, eles são extremamente positivos para o nosso corpo. Eles limpam a matriz extracelular, eles trazem, na verdade, reforçam o nosso sistema imunológico. Os íons negativos, eles até aceleram o processo de cicatrização, né? No sistema imunológico, por exemplo, a gente fica mais resistente a vírus, a bactérias, né? E os estudiosos, né, principalmente de técnicas quânticas, né, de saúde quântica, eles tanto estão chegando a essa conclusão que, se vocês procurarem, vocês vão achar uma infinidade de aparelhos de ionização negativa ou negativização iônica do ar, né? Porque realmente, assim, se a gente for pensar que os grandes produtores de íons negativos, né, as cachoeiras, as florestas, principalmente as florestas de pinho, né, a água salgada das grandes ondas do mar, nascente de águas, ambientes acima de 1.500 metros de altitude, a civilização afasta a gente desses ambientes, né? A gente acaba ficando privado dessa produção de íons negativos. E a gente precisa fazer o quê? Tentar trazer um equilíbrio, então, para dentro da gente. Eu tô falando isso especificamente hoje porque eu acordei realmente me sentindo bastante desanimada, com falta de energia, e eu só fui parar para pensar que talvez pudesse ter relação com esse clima, né, com a mudança de tempo que a gente teve aqui em São Paulo, as chuvas que caíram, porque qualquer mudança climática faz com que essa quantidade de íons positivos e negativos fique desbalanceada. Eu só percebi isso quando eu tava conversando com um amigo meu por Skype, e ele virou e falou, pô, eu sempre fico assim quando chove muito, né, pô, aquele mau humor de mudança atmosférica. Eu falei, putz, é verdade, né, pode estar relacionado com isso. Então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês porque existem ferramentas, a gente tem ferramentas para lidar com tudo isso. Como eu falei, né, a gente tem então a tecnologia desenvolvendo aí os aparelhos de negativização iônica. Se vocês perguntarem para o Google vai dar um monte de dicas para vocês de aparelhos que fazem isso e de como isso pode ser benéfico para a saúde de vocês, etc e tal. Mas o que eu tenho para falar para vocês é a respeito de uma coisa muito simples e que é super eficiente nesses casos, que se chama sal grosso. Né? Sabe o banho de sal grosso? Aquele, né, que era para mal olhado, para inveja, né? O pessoal aí, os mais holísticos, dizem que, na verdade, o mal olhado, ele tem
a carga, né, dos íons positivos e que, na verdade, quando uma pessoa ela tá vibrando. E aí, gente, é assim, é interessante porque eu não vou me meter a besta aqui de ficar tentando correlacionar as coisas, porque eu realmente não sei, mas realmente tem a ver essa coisa da vibração energética. Se a gente for pensar vibração energética, a gente está vibrando, a gente está pulsando uma energia e a gente está falando de íons negativos, íons positivos, né? A ausência de elétrons, né? São os elétrons que ficam pulando de um lugar para o outro. Então a vibração energética, ela está diretamente associada com essa questão dos íons positivos e dos íons negativos, né? Então, qualquer ambiente que esteja mais carregado, qualquer ambiente que vocês percebam que existe uma pessoa que está ali, muitas pessoas referem isso, né? Eu tenho muitas pessoas que conversam comigo que são extremamente sensíveis a essas mudanças energéticas e elas mesmas dizem, né, que quando elas estão num ambiente e é um ambiente positivo, elas, ok, mas se é um ambiente negativo, se é um ambiente em que as pessoas elas estão com uma vibração energética muito pesada, muito carregada, muito negativa, talvez ela seja com uma vibração energética positiva, na verdade, porque são os íons positivos que estão dominando o ambiente. Tem pessoas que servem como verdadeiras esponjas, né? Elas sugam isso tudo para elas e elas ficam se sentindo muito mal com isso. Então o sal grosso, o banho de sal grosso é uma ótima para quando vocês tiverem essas mudanças energéticas sem entender direito o porquê. Não importa se teve uma mudança de condição atmosférica, se teve uma mudança de clima ou não, mas desconfiem dos íons positivos e trabalhem, atuem na intenção de mudar essa vibração energética, né? Eu tenho um negócio que eu não sei explicar para vocês o que é. É um rechozinho, é como se fosse um cachepô, né? Que você acende essas velinhas assim e você põe dentro. E ele é feito de parafina com sal grosso. Eu não me lembro agora o nome, foi minha mãe que me deu de presente. Eu sei que fica bonitinho e eu sempre tenho aqui no meu consultório, eu procuro acender sempre uma velinha, porque ele libera íons negativos, né? Então ele beneficia, além de deixar um charme, um charmezinho super gostoso, super bonito aqui no consultório, eu tenho... eu não sei como explicar para vocês o que é isso. Eu vou pensar em alguma coisa e coloco aqui nas informações gerais do vídeo, ou então me mandem e-mail se vocês quiserem saber, eu pergunto para minha mãe. E depois eu conto para vocês. Isso é uma das coisas. Outra coisa que produz íons negativos e que pode ajudar bastante é o simples fato de você queimar a vela, né? A chama da vela libera íons negativos, assim como a lareira, assim como qualquer fogo, na verdade, libera íons negativos, né? O banho de sal grosso, lembrando, quem quiser fazer um banho de sal grosso, é para fazer do pescoço para baixo. Ninguém aconselha que faça banho de sal grosso entrando com a cabeça mesmo, né, debaixo do chuveiro, por conta da nossa alma, do nosso espírito, né? Viver está muito associado a esses chakras da região da cabeça, que não é interessante drenar essa energia dessa região, então o banho de sal grosso daqui para baixo. Exercícios de respiração, né? Exercícios em que você expanda a sua capacidade pulmonar, exercícios de visualização em que a gente trabalha principalmente o segundo chakra, que fica localizado mais aproximadamente na região do umbigo. Na verdade, vocês podem contar 4 dedinhos para baixo da região do umbigo, né? É o segundo chakra que coincide com o Tantien, que é o nosso reservatório de energia, de acordo com a medicina chinesa, né? Todas as práticas de Qigong, a gente sempre capta a energia e conduz até o Tantien. Tem exercícios de visualização que servem para essa região. E uma coisa que vocês podem fazer, que é muito simples, é muito básica, mas que ajuda, né? Vocês podem esfregar a mão de vocês, produzindo calor entre as palmas, né? E aí vocês mantêm as palmas voltadas uma para outra com os olhos fechados. Foquem a atenção de vocês na sensação da palma da mão. Foquem a atenção em qualquer mudança de sensibilidade, em vibração, no calor. Vocês podem aproximar um pouco a palma da mão, até uma palma, sentir o calor da outra. E visualizar que da energia que sai de uma palma e corre para outra, vai se formando uma bolinha de energia, que começa pequenininha, como se fosse uma bolinha de gude. E vocês podem ir aumentando essa bolinha de energia, visualizando que ela vai sugando energia de tudo que existe à nossa volta, do próprio ar,
E ela vai aumentando de tamanho, até o tamanho que vocês quiserem. Vocês podem brincar com essa bola de energia, chegando de um lado para o outro, brincando de expandir essa bola de energia. E quando essa bola de energia tiver um tamanho que vocês sentem que é um tamanho razoável, vocês podem levar para essa região do umbigo. Tocar essa região abaixo do umbigo com as duas palmas, sentir a diferença de temperatura e sentir, visualizar essa bola de energia de uma cor dourada ou de uma cor prateada penetrando a pele de vocês e indo como se fosse um sol para essa região do Tantim, né? Exercício simples, não é nada demais, mas que traz uma sensação muito gostosa. Então, protejam-se dos íons positivos. Nesse caso, positivo é ruim e negativo é bom, servindo para quebrar parâmetros. Então, um grande beijo para vocês. Namastê. Ótimo final de semana. Até a próxima.